Paz do Senhor, irmãs. Estou aqui de novo, trazendo a palavra para as irmãs, a convite da Cátia. Muito feliz pela oportunidade. E também quero dizer que isso aqui, na verdade, é um cumprimento de promessa do Senhor. Que a gente tenta se esquivar, tenta fugir de alguma forma, mas o Senhor sempre dá um jeito de fisgar a gente, né? Irmãs, abram as suas Bíblias, por gentileza, em 1 Timóteo 1:7. Glória a Jesus. Amém? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vocês podem sentar. Queridas, o tema de hoje, que foi proposto, é o tema do livro Cura pela Palavra, e ele fala sobre o complexo de inferioridade. E é um tema muito pertinente para a gente, porque não são só algumas pessoas que sofrem com esse complexo, mas muitas pessoas sofrem com ele, e ele de alguma forma implica no nosso relacionamento com Deus, ele de alguma forma interfere no nosso relacionamento com Deus. Então é muito importante que a gente compreenda o impacto que ele tem na nossa vida, é muito importante que a gente compreenda como ele tem influenciado no nosso relacionamento com Deus, para que a gente seja curada desse complexo, dessa inferioridade. A palavra de Deus, além da psicologia, traz esse tema em alguns momentos, abordando com alguns casos, algumas pessoas que foram escolhidas por Deus que sofreram com isso, mas que foram curadas através da promessa do Senhor, através da palavra do Senhor. Então, o que é o complexo de inferioridade? Esse complexo é quando eu me sinto inferior a alguém. Todo mundo aqui tem o sentimento de inferioridade. A gente já nasce com o sentimento de inferioridade. O que significa? Desde o nascimento nós já somos comparados a outras pessoas. Desde o nascimento a gente já tem algo que o outro não tem, ou o outro tem algo que a gente não tem. Então, por consequência, em algum momento a gente já se sente inferior. A nossa sociedade é dividida por classes, né? Existem os mais ricos, a classe média, os mais pobres. Existem os com olho claro, com olho escuro. Existem pessoas que possuem determinados dons e outras não. Então, de alguma forma, nós temos esse sentimento quando nos comparamos com alguém que tem algo maior que nós, que possui ou que faz algo muito melhor que a gente. Só que o complexo de inferioridade é quando esse sentimento é mais profundo, quando ele já está cravado na alma, e quando ele me impede de fazer coisas, ele me impede de seguir em frente, porque ele me domina. Eu já não tenho mais só o sentimento de inferioridade. Eu tenho agora o complexo, eu já não consigo mais agir, eu não consigo mais fazer, porque esse complexo é quem domina a minha vida. E o complexo de inferioridade, é importante dizer, é uma visão distorcida que nós temos de nós mesmas. Principalmente as mulheres criam algo na cabeça sobre quem elas são, nós criamos algo sobre quem nós somos, e nós alimentamos isso, nós passamos a acreditar nisso com muita convicção, né? A gente passa a acreditar que não, a gente é assim, a gente é assado, mas esse pensamento só existe dentro da nossa mente. Esse pensamento existe dentro de uma caixinha. Na verdade, a pessoa com complexo de inferioridade, ela não consegue olhar além dessa caixa, ela não consegue se instalar na realidade. Vê que o mundo, vê que as situações vão muito além daquilo do que ela é de fato. Então, o complexo de inferioridade é, antes de tudo, algo que eu crio na minha mente. É algo que eu projeto na minha mente, não é aquilo que a vida realmente é. E também é olhar para si de forma limitada. Eu não consigo me ver além das minhas fraquezas, eu não consigo me ver além daquilo que eu não consigo fazer. Eu sempre pego aquilo que eu tenho de pior, coloco como um destaque na minha vida e de repente eu não faço mais nada, eu não sei fazer nada. A outra pessoa é muito melhor do que eu. Obviamente, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, na área do esporte. Se eu me comparar com um jogador de basquete, ele é superior e eu sou inferior. Por quê? Ele é profissional, ele é mais alto e possui as características de um jogador.
Eu não, eu sou baixinha, eu não sou profissional e eu não tenho as características de um jogador. Nesse aspecto, eu sou inferior a ele. Mas isso não me faz inferior ao mundo, isso não me faz inferior às demais coisas. Eu não posso deixar que esse pensamento me torne menor. Eu não posso olhar para a Kátia é uma pastora, esposa de pastor, e pensar que ela é maior e que eu sou insignificante, embora ela tenha um cargo de destaque. Né? O Senhor tem outros projetos para a gente, Ele tem outras visões para a gente. Então eu não posso adquirir um complexo de inferioridade de maneira que eu passe a olhar para mim com limitações. Eu não consigo mais olhar para o mundo de maneira diferente. Então, o complexo de inferioridade pode ser caracterizado nesses 3 pontos. A visão distorcida de si mesmo não é de fato quem você é quem você imagina que você é. Imaginar-se de acordo com as experiências que você teve. Muitas pessoas tiveram experiências ruins na vida, principalmente na infância, na criação, e trazem isso para o resto da vida. Pessoas que hoje já são mães, pessoas mais velhas, que ainda não conseguiram se libertar desse sentimento, que um dia sofreram e se sentiram inferior, e aquilo veio junto com a pessoa de maneira crônica, de forma que ela não conseguiu se desenvolver, de forma que ela não conseguiu ir para frente. E o que caracteriza o complexo? Primeiro, sensação de culpa. É achar que tudo que você faz é insuficiente. Eu imagino que isso, eu não sou mãe, mas eu imagino que deve acontecer com muitas mães. Achar que nunca está fazendo o suficiente pelo seu filho, que sempre está faltando alguma coisa. Né? Aquela sensação de, não, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, eu faço menos. Essa é uma característica, é a sensação de culpa. A segunda característica é a baixa autoestima. Não se aceita e nem tem amor próprio. Ou seja, sempre fica se inferiorizando. Não, eu não sou bonita, eu não tenho capacidade, existem pessoas melhores do que eu. E sempre se coloca para baixo, nunca consegue se ver com os olhos bons, né? Não consegue se ver com alta autoestima. Não, eu tenho coragem, eu sou forte, eu posso seguir em frente. A outra característica é a tristeza, por consequência da baixa autoestima e da sensação de culpa. Eu vivo triste. Por achar que eu não sou capaz, eu vivo triste, eu não consigo sentir prazer, eu não consigo sentir alegria, porque eu sempre acho que está faltando algo. Eu nunca acho que eu sou capaz de fazer alguma coisa. E a outra característica aí é a insatisfação, por não realizar o que gostaria de realizar, o que gostaria de fazer. Isso muitas mulheres sofrem, porque tem planos e tem planejamentos e tem sonhos e não tiram do papel, não fazem porque não se acham capazes, não se acham capazes. E olham alguns empecilhos como um muro muito grande para que seja realizado. O outro é a incapacidade, né? Ela não se vê capaz mesmo de realizar algumas coisas, porque acha que a força está nas suas mãos, que ela mesma tem que fazer por si própria. E a última característica é o isolamento social. Por conta de todas as demais características, quando eu me sinto inferior, eu evito estar no meio de pessoas por causa da comparação. Eu sempre acho que o outro é melhor do que eu sou menos, que eu não consigo fazer o que determinada mulher faz, porque às vezes a mulher trabalha fora e cuida da família e eu não tenho essa capacidade, a mulher dirige, a mulher faz muitas outras coisas que eu não consigo fazer. Então, eu não quero estar no meio dela porque aquilo me faz mal. Então eu me retiro, eu me isolo. E aí, esses sentimentos também possuem uma origem, né? O primeiro é que em algum momento da vida talvez tenha passado por um momento de rejeição, tenha passado por um momento que não se sentiu amado o suficiente. Em alguns casos, muitos filhos sofreram na infância com pais duros, com pais que não demonstravam amor, com pais que não se dedicavam, que não estavam próximos. E a criança se sentia rejeitada. Ou então, em algum meio que você gostaria de estar e você nunca foi bem-vindo em algum momento da vida. E aí cria-se a rejeição. O outro é a superproteção, que seria o oposto. Né? Quando eu superprotejo demais as pessoas, aí eu cuidado com os filhos. Porque quando eu sou super protegida, eu sempre tenho alguém para me agarrar, eu sempre tenho alguém para me defender. O problema é que a gente cresce e de repente não tem mais essas pessoas para proteger. A gente precisa lidar com a vida, a gente precisa seguir em frente. E aí
a superproteção me faz colocar dentro de uma caixinha. Porque enquanto as pessoas conseguem fazer as coisas, eu não consigo. Eu não tenho essa desenvoltura. Eu nunca tive liberdade para fazer isso. E de repente me jogam no mundo e eu preciso lidar. Então isso me causa um complexo de inferioridade. Um outro ponto é evento ruim que marcou a memória. E pelo que eu andei estudando, esse negócio de evento ruim é o que mais pega para as pessoas. Alguma coisa, algum acontecimento, por menor que seja, que você passou uma vergonha, por exemplo, numa apresentação, uma conversa com alguém, quem nunca foi dormir depois pensando por que eu falei aquilo e não conseguiu dormir, ficou se virando na cama, mentalizando aquilo. Um evento ruim que marcou a memória, algo que te fez passar muita vergonha e você guardou tanto aquilo no seu coração, você guardou tanto aquilo na sua alma, que você levou isso para a sua vida toda e criou o complexo de inferioridade. De novo, se diminuindo perante as outras pessoas, achando que é menor. E o outro é a inferioridade orgânica, que é a questão física. É quando eu acho que a outra pessoa é muito mais bonita do que eu. E esse ponto aqui a gente tem que cuidar, porque cada vez mais as mulheres estão desenvolvendo complexo de inferioridade por conta das redes sociais. Hoje em dia, tem-se aí na internet, as influenciadoras são mulheres que sempre aparecem muito bem vestidas, sempre aparecem muito bem cuidadas. Os procedimentos estéticos estão cada vez mais em alta, e para quem tem dinheiro é uma facilidade muito grande de fazer. E se você fica em casa acompanhando aquilo, você não tem possibilidade de fazer a mesma coisa, você passa a se sentir inferior, você passa a se sentir menos bonita. Cada vez mais nós estamos nos cobrando, porque as mulheres apresentam determinado perfil e nós não temos aquele perfil. E cada vez que a gente se cobra, a gente planta no nosso coração um complexo de inferioridade. Eu acho que eu não tenho o mesmo perfil daquela pessoa é muito mais bonita, aquela pessoa é muito mais capaz. E essa característica aqui pode influenciar vários relacionamentos na minha vida, inclusive casamento. Quando eu passo a olhar outra pessoa, a pessoa é muito mais bonita, é muito melhor do que eu, e eu começo a me sentir para baixo, eu começo a me menosprezar, isso influencia no meu relacionamento com aquele que está convivendo comigo, porque eu passo para ele aquilo que eu estou sentindo. Eu passo para outra pessoa o que eu estou sentindo. Então o complexo se torna crônico e impacta toda a vida, toda a nossa vida. Abra agora, irmãs, em Juízes 6 e 11. A gente vai para a palavra, porque agora a gente vai ver que, na verdade, esse sentimento que hoje a gente tem não é uma característica só nossa. Homens de Deus também passaram por isso. Amém? A gente vai ler sobre a história de Gideão, que também passou por um período bem parecido no complexo de inferioridade. Ele não se achava capaz de fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Porque uma das características desse complexo de inferioridade é que nós começamos a nos menosprezar e negar aquilo que Deus tem para nós. A gente começa a dar um passo para trás e começa a ir em oposição à vontade de Deus. Deus tem planos, Deus tem projetos para a nossa vida. Só que quando a gente se sente inferior, a gente começa sempre a achar que o outro é melhor que nós, que o outro pode muito mais do que nós. E isso é um problema, porque acaba prejudicando a vontade do Senhor na nossa vida. E essa é a história de Gideão, 6 e 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então,
se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, aqui o anjo do Senhor encontrou Gideão malhando trigo no lagar. O lagar, na verdade, não era um ambiente para malhar trigo, e sim para pisar em uvas. Mas Gideão estava escondido, porque nesse período, no período da colheita de cereais, os midianitas costumavam atacar o território de Israel. E Gideão, com medo, se escondia, protegia sua família e se escondia no lagar, como forma para não ser atacado, porque ele já havia perdido os irmãos dele. Então o Senhor manda o anjo ir conversar com Gideão e fala para ele se colocar de pé e salvar o povo de Israel dos midianitas. E o interessante é que o anjo do Senhor já começa falando para ele: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de depositar sua confiança no Senhor e ir em frente, ele já começa reclamando com Deus: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão aqui estava questionando Deus: mas Senhor, os nossos pais contaram tantas maravilhas que o Senhor fez, por que agora a gente está sofrendo? Por que agora a gente está passando por esse tipo de situação? Gideão não prestou atenção quando o Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por quê? Porque ele se via como pequeno, ele se via como os menores, ele não via como o Senhor o via, ele tinha inferioridade nele. Ele se via como pequeno, ele não conseguia olhar com os olhos do Senhor. E o complexo de inferioridade planta em nós, faz com que nós enxergamos com olhos da carne, faz com que nós passamos a enxergar com olhos que são nossos e não do Senhor. Só que um ponto de atenção é que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós de fato reconhecemos que Ele é o Salvador da nossa vida, a gente deixa de lado tudo aquilo que é nosso e passa a viver a vontade dEle para nós. E quando eu passo a viver a vontade dEle para nós, eu esqueço as minhas fraquezas. Eu esqueço que eu não sou capaz. Por quê? Porque eu confio na ação do Espírito Santo de Deus. Porque eu confio que o Senhor tem poder para agir na minha vida. Eu confio que o Senhor pode usar a minha vida para agir na vida de outras pessoas. E o que o Senhor fala para Gideão aqui é o que o Senhor fala para nós também. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Gideão era só um homem como nós. Ele era só alguém que se via como fraco, que não tinha a força necessária para lutar. E ele fez uma coisa que nós costumamos fazer muito, fugindo da guerra. É muito mais fácil, diante da situação, de eu atender um chamado de Deus para realizar alguma coisa, é muito mais fácil eu ficar sentada no banco, deixando outra pessoa fazer e usando a desculpa de que outra pessoa tem muito mais capacidade do que eu para realizar. Só que a questão é que o Senhor me chamou. A questão é que eu fui chamada. E eu vou prestar contas depois por aquilo que eu fui chamada e eu não fiz. É muito fácil, irmãs. E para todas as pessoas que sobem aqui para exercer algum ministério, seria muito mais confortável estar dentro de casa, porque não tem o peso da responsabilidade, não tem a dedicação de tempo que você precisa ter, não tem aquele momento que você precisa confiar no Senhor, que é o Senhor que tem que agir pela sua vida, porque você sozinha não tem capacidade de fato, mas isso não pode criar um complexo de inferioridade dentro de você. Você precisa confiar na ação do Senhor. Por isso que o Senhor espera da gente que tenhamos fé quando queremos que algo seja realizado na nossa vida. Quando dobramos o joelho para orar, pedir a ação do Senhor em algum momento, seja no casamento, seja pelo seu filho, seja por alguma turbulência na família ou na empresa, Ele espera que tenhamos fé para Ele agir. E da mesma forma que a gente tem fé pedindo, ajoelhada quietinha sem ninguém nos ver, nós temos que ter fé suficiente para agir quando Ele nos chama para a guerra. Então, o primeiro ponto: o Senhor é contigo, homem valente.
Gideão não era ninguém extremamente especial. Nós podemos nos comparar com esses homens aqui, porque eles não eram super poderosos, eles eram homens como a gente. A questão é que eles não foram covardes. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é que muitas vezes a gente age com falsa humildade, e muito cuidado com isso. O que é a falsa humildade? É quando a Kátia vem me chamar aqui para dar uma palavra. Eu sei que eu preciso estar aqui porque o Espírito Santo já falou no meu coração, mas por covardia, e às vezes eu não sei, eu não consigo projetar na minha cabeça que é covardia, mas eu começo falando, não, Kátia, tem pessoas aqui mais capacitadas. Não, Kátia, tem gente melhor do que eu não sou boa, eu não sou... E eu começo com falsa humildade. Não é nem que eu sou uma pessoa arrogante ou uma pessoa soberba, mas eu estou diminuindo o poder de Deus. Porque eu poderia olhar para ela e falar, Kátia, eu não sou capaz. Assim como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas isso não era uma característica dele. Ele sabia quem tinha chamado e por isso ele foi em frente. Ele sabia que era Deus que o capacitava. E é isso que a gente precisa saber, que é o Senhor que nos capacita. Então, muito cuidado ao agir com falsa humildade perante o Senhor. Quando o Senhor chama a gente para algo. Porque quando a gente tem intimidade com Ele, a gente sabe o que deve fazer. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm alguma coisa plantada no coração que precisa desenvolver e não desenvolve. Porque acha que tem gente mais capacitada. Só que, querida, cada uma de nós aqui fomos escolhidas. Não foram escolhidos só aqueles que estão em cima do púlpito ou aqueles que estão em algum cargo de destaque, não. O Senhor morreu na cruz por nós e nos deu uma missão. Nós estamos no meio de uma guerra. Jesus está voltando e nós vamos prestar contas. O que você tem feito na guerra? Eu gosto de fazer a comparação. Imagina que a gente realmente faz parte do exército brasileiro, está no meio de uma guerra. E aí estamos nós aqui dentro de uma cabana enquanto os outros estão lutando. Faz sentido isso? Não faz. Eu fui chamada para a guerra. Então você foi escolhida, você foi chamado. Não se acovarde ao chamado de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Outra coisa também é a autodepreciação que a gente falou lá no início. É que nessa de a gente se sentir menor, a gente começa a colocar características em nós que chegam a ser pecaminosas, irmãs. Sabe, eu não sou capaz, e aí eu começo a falar, não, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque eu não sou bonita, porque eu estou acima do peso, porque eu não sei falar, porque eu não sei fazer o que eu deveria fazer. Irmãs, quem é o nosso Pai? A quem nós somos imagem e semelhança? O Senhor nos criou a imagem e semelhança dEle. Se eu utilizo características que não são boas, irmãs, eu estou dizendo que Ele não faz as coisas direito. Eu estou culpando Deus, eu estou falando que o Senhor não faz aquilo que deveria fazer. E sabe o que é mais interessante? Jesus, quando estava como menino ainda, Ele sabia quem Ele era. Jesus nunca teve problema de complexo de inferioridade. Não é porque Ele era Jesus, não é porque Ele era. Mas é porque Ele tinha uma identidade, Ele sabia quem Ele era. Ele sabia quem era o Pai dele, assim como nós sabemos e por que nós agimos diferente dele. Não é à toa que Ele se caracterizava como eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem você é, irmã? Quem nós somos? Nós somos filhas do Criador do mundo. Como eu falei, cada uma aqui tem uma missão, então eu preciso ter uma identidade, eu preciso saber quem eu sou. E a partir do momento que eu tenho uma identidade, eu não tenho mais o complexo de inferioridade. Eu paro de me comparar. Porque tudo para mim aqui é muito vago, tudo para mim aqui é passageiro. Eu não tenho necessidade de ficar pensando que a irmã Jacina é melhor do que eu. Não, ela tem uma missão assim como eu tenho uma missão. Eu tenho uma identidade, eu não me preocupo mais com o que pode acontecer. Às vezes a gente tem umas questões na vida, uns problemas emocionais que levam a gente a ter muitos atritos desnecessários por falta de identidade. A gente discute muito com pessoas, a gente entra muito em briga furada e briga vazia por falta de identidade que não teria necessidade. Porque quando nós temos uma identidade, nós damos um passo para trás e pensamos, vale a pena entrar nessa guerra? Vale a pena fazer isso mesmo? Não vale. E eu tenho algo, eu tenho um foco, eu sigo em frente. Aleluia. Outra questão que o Senhor diz a Gideão.
E Gideão ainda reclamando, ai Senhor meu, quantas vezes a gente não fez isso, né? Ai Senhor, mas por quê? Uma coisa que eu aprendi essa semana, é uma coisa que eu sempre pensei, mas que eu reforcei muito essa semana é não murmure diante das situações difíceis. Eu sei que em alguns momentos a gente questiona Deus porque é difícil mesmo passar pelo percurso. Mas Gideão aqui ainda não conhecia o Senhor como nós conhecemos, sabe? E quando nós conhecemos, nós temos que cuidar muito com esse questionamento. Ai, Senhor meu, mas por quê? Não, irmãs, é para quê? Se está acontecendo na sua vida, é porque tem um motivo. Se você é uma mulher que tem intimidade com Deus, se você é uma mulher que costuma orar, costuma se alimentar da palavra, tem um motivo. Então não é o porquê, é para quê? Não murmure diante das adversidades. A murmuração não traz nada, só traz destruição. Só piora ainda mais a situação. Às vezes a gente se encontra em momentos de dificuldade que nós mesmos criamos. Nem era para a gente estar ali, mas por falta de prudência. Então cuide, né? Como o Gideão falando, ai Senhor meu. E o Senhor torna a dizer para ele que não te enviei eu, vai nessa tua força. Vai nessa tua força, Gideão. O Senhor chamou, então eu estou te dando força, eu vou na frente. Não tem com que se preocupar. Uma das características do complexo de inferioridade é que a gente não consegue enxergar o mundo espiritual como ele é. A gente entra dentro de uma caixa e passa a olhar com os olhos da carne, como eu havia falado. Então, nos momentos de dificuldade, a gente não consegue olhar o Senhor à frente. Nos momentos que eu sou desafiada a exercer o meu chamado, a fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, eu não consigo ver o Senhor na frente. Mas o Senhor olha para Gideão através do anjo e fala, vai nessa tua força. Não te enviei eu? Está preocupado com o quê? Se fui eu que te enviei. Nós não podemos perder essa fé no Senhor, irmãs. Não podemos. A nossa identidade nos leva a crer que o Senhor está à frente de tudo. Que é Ele que está comandando todas as guerras. Há outro momento aqui na palavra de Deus que também revela uma crise de identidade, que é dos 10 espias lá de Moisés que foram espiar a terra prometida. Eles foram mandados por Moisés para analisar a terra. E por covardia, com medo de lutar com os gigantes, porque eles se sentiram inferiores, eles são maiores do que eu, eles podem muito mais do que eu. Por se sentirem inferiores, eles voltaram e falaram a Moisés que aquilo lá não era bom, que era muito difícil, que eles iam virar comida na mão daqueles homens. Apenas Josué e Caleb, que seguiram em frente porque confiaram na ação do Senhor. Nós não podemos nos acovardar. Isso vai gerar consequências para a gente. Isso vai gerar consequências mais tarde. Como eu havia falado, o Senhor não tem pena de nós. Ele tem amor por nós, mas Ele não tem pena. Quando o seu filho apronta, ou quando seu filho não obedece o seu chamado dentro de casa, você vai lá e fala assim, ah, meu filho querido, você não quis lavar louça? Vem aqui no meu te dar um abraço. Você não faz isso. E também o Senhor faz isso conosco, porque Ele conhece a nossa capacidade. Ele sabe que nós conhecemos a Ele, Ele sabe que nós conhecemos a palavra dEle. Por isso que quando Ele nos chama, nós temos que atender ao chamado dEle com convicção. O Senhor não tem pena, Ele tem amor por nós. E justamente por isso nós vamos ser cobrados por aquilo que não estamos fazendo. Então vamos nos libertar dessa prisão, irmãos, de achar que não somos capazes. Tem muita história a ser contada. A Maria Helena é um milagre. A Maria Helena é uma missionária, é uma criança missionária. Por onde ela passa, a Cátia tem muita história para contar. De caminhos que Deus abriu, de possibilidades que o Senhor permitiu. Imagina se com essa história eles ficassem acuados dentro de casa. Eles não quisessem compartilhar com as pessoas. Quantas pessoas perderiam, às vezes, a bênção, a oportunidade de conhecer ao Senhor? Agora olhe para a sua vida, a quantidade de coisas que você já poderia ter compartilhado e não compartilha por covardia. O Senhor, assim como falou a Gideão, fala para nós também, vai nessa tua força. Eu estou te enviando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós somos dominados pelo complexo de inferioridade, irmãos, os planos do Senhor ficam comprometidos. Ficam comprometidos. E isso é algo bem sério.
Porque às vezes na nossa cabeça pode ser algo muito pequeno, né? A gente negar algum chamado, a gente não fazer aquilo que deveria estar fazendo. Só que eu lembro que uma vez o pastor Jari pregou aqui no livro de Apocalipse que às vezes a gente tem atrasado a vinda do Senhor porque nós não fazemos o que devemos fazer. Então, quando eu não confio na ação do Senhor, quando eu deixo que a inferioridade me domine, eu tiro Deus do centro e a inferioridade, esse complexo, passa a ser o centro de tudo. E os planos do Senhor para a minha vida ficam comprometidos. As coisas não fluem e muitas coisas que deveriam acontecer, talvez através da minha vida na vida de outros, não acontecem. Porque eu preferi ficar acuada. Porque assim como Gideão, eu optei por ficar num canto protegendo a mim e a minha família e não ir para a guerra. Porque quando a gente vai para a guerra, a gente está exposto a perigos. Quando a gente vai para a guerra, a gente está exposto a perder tudo. Só que o Deus que nós servimos é o Deus que vai na frente dessa guerra. E nada vai acontecer sem permissão dele. O segundo ponto é que nós nos colocamos em oposição à vontade de Deus. É como se o Senhor estivesse aqui falando para nós: minha filha, faz isso, e eu digo: não faço. Minha filha, faz, eu te dou capacidade, eu te capacito, e eu digo: não. Eu estou me colocando em oposição à vontade de Deus. Eu estou mostrando a Ele que eu não confio nele o suficiente. Porque eu acho que eu tenho que ir pelas minhas forças. Só que eu não tenho força, senão é a ação do Espírito Santo. A questão é que o Senhor nos fala em diversos momentos aqui para ir em frente, que é Ele que vai junto conosco. Então nós não podemos nos colocar em oposição à vontade de Deus. Irmãs, cuidem para não achar que apenas status leva a alguma coisa, sabe? Eu vejo assim, eu sou formada em jornalismo e algumas pessoas tendem a achar que isso é motivo para alguma coisa muito grande. Tendem a achar, não, se ela foi por esse caminho é porque a responsabilidade está com ela. Isso é coisa da sociedade. Status não significa absolutamente nada. Tá? O fato de você ter dinheiro, de você ter faculdade, não ter faculdade, de você exercer um cargo na igreja ou não exercer, não significa nada diante do que o Senhor tem para você. Quando nós o buscarmos, Ele vai se revelar a nós. E Ele vai apresentar o que nós devemos fazer. Nós estamos perguntando a Ele o que nós devemos fazer? Quanto tempo a gente já perdeu? Às vezes não perguntando, achando que é muito, que eu vir na igreja e cultuar a Deus é o suficiente. Não, eu preciso ir além disso, exercer de fato aquilo que eu fui chamado. Então não se coloque em oposição à vontade de Deus. Você será cobrado por isso também. E não pense só nisso, pense que algum trabalho está sendo pausado ou interrompido porque você não tem coragem de seguir em frente. Outro ponto, os dons e talentos ficam ociosos. Quantas pessoas com dons e talentos dentro de si e não exercem, também por covardia? Porque essa é a palavra. Por falta de confiança no Senhor. Às vezes até por não querer se incomodar, porque sabe que quando a gente se dedica a algo, você precisa de fato se doar por completo, aquilo toma a sua vida por completo. Não deixe seus dons e talentos ociosos, você também será cobrado por isso, querido. Nós seremos cobrados por tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazermos e nós não fizemos. Nós não podemos usar o complexo de inferioridade como desculpa para não realizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque a partir do momento que eu entro na palavra dele, que eu me alimento, que eu tenho uma identidade, eu passo a olhar com olhos espirituais e eu já não tenho mais motivo para negar a vontade do Senhor. Eu não tenho mais motivo para dizer que eu não vou desenvolver algo. Eu destaquei aqui para a gente encerrar 3 palavras que o Senhor fala a Gideão, que eu quero que você crave no seu coração. Enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falou fortemente comigo também. Essa semana a gente passou um período meio turbulento lá em casa e até pensei em falar para a Kátia. Falei, Kátia, pode colocar no meu lugar. Tem gente mais capacitada do que eu. Tem gente que vai conseguir lidar melhor do que eu. E quando eu pensei nisso, o Senhor falou ao meu coração. Olha o que você está lendo, o que você está estudando. As 3 palavras que ele falou a Gideão, ele fala para nós também. E como cravou no meu coração, eu quero que crave no seu coração. Primeiro, como eu já reforcei, o Senhor é contigo. Isso basta. Isso basta. O Senhor é contigo, não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Por que eu vou ter medo de entrar na guerra?
Se é Ele que move as coisas de lugar, por que eu vou temer estar no meio de gigantes? Eu não temo, porque Ele é maior que todas as coisas. Então, o Senhor é contigo. A segunda palavra é homem valente. Nós ficamos nos colocando para baixo, achando que nós não temos capacidade, nós não somos fortes. Mas o Senhor olha para nós e fala, homem valente, mulher valente. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós somos capazes de ir em frente. Ele sabe que nós podemos. Então registre isso no seu coração, você é uma mulher valente. O Senhor olha dessa forma e nós precisamos nos olhar dessa forma também. E a terceira palavra é, vai nessa tua força. Gideão não reconhecia a força que ele tinha, mas Deus fez questão de lembrar. Tu tens porque eu tenho te dado, então vai nessa tua força fazer aquilo que tu tens para fazer. Amém, irmãos? Eu encerro essa palavra. Posso orar, Tati? Pode ficar de pé. Aleluia, Jesus. Não deixe o complexo te dominar. Não se compare com outras pessoas. A gente sempre vai achar, né? Tem um velho ditado que o terreno do vizinho é sempre mais verde. Então, sempre outra pessoa eu vou achar muito mais capacidade do que eu. Mas eu fui comprada por um alto preço. Você também foi. A gente não pode se menosprezar. Amém? Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor, onde podemos ouvir um pouco mais a tua voz, Senhor, no nosso coração, Jesus. Eu te agradeço por cada oportunidade, por ter nos lidado, Senhor, naquela cruz, Pai. Por sermos especiais aos teus olhos, Senhor, por nos dar capacidade, sabemos que em ti podemos todas as coisas, Jesus. Eu peço nesse momento, Senhor, se tem alguém aqui ainda que tem esse complexo de inferioridade que impede, Senhor, de seguir em frente, de fazer a tua vontade. Em teu nome, Jesus, que isso caia por terra e que essa mulher possa começar a se ver de maneira diferente, Jesus. Possa começar a se olhar com os seus olhos, Pai, com olhos espirituais, e possa desenvolver aquilo, Senhor, que tu tens para o coração dela, Jesus. Fica conosco, Jesus, e muda nosso percurso, muda a nossa rota, Senhor, e que possamos desenvolver aquilo que o Senhor tem para nós, sem medo, Jesus, crendo que tu estás na frente, Jesus. É o que eu te peço.